é a questão Lulinha. O ministro André Mendonça abriu um inquérito para apurar tráfico de influência. Ari. Lula diz que não haverá privilégio para Lulinha. Não vai se esconder. Advogado diz que Polícia Federal inocentou Lulinha no caso do INSS. Pois não, Fernanda, explica. Exatamente. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Amadeu, ontem, ele concedeu uma entrevista também ao podcast Inteligência Limitada, e ele falou sobre diversos assuntos, contou a sua história e também falou sobre o cenário político atual. Em determinado momento, ele foi questionado sobre as investigações que envolvem o seu filho, Lulinha, em relação ao INSS e agora sobre essa questão de tráfico de influência no Ministério da Saúde. Lula disse que se houver qualquer coisa para ser paga por Lulinha, ele vai ter que responder na justiça e que em nenhum momento ele vai utilizar o cargo de presidente da República para tentar protegê-lo, que ele sabe o que foi que o pai passou quando foi preso na Operação Lava Jato e que quem deve precisa pagar. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Ele falar alguma coisa? Não ajuda. Acho que Deixa eu não. falar uma coisa para você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele está onde? Está na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Lulinha foi citado aí nas investigações das fraudes do INSS e agora teve um outro inquérito aberto depois de uma autorização do ministro André Mendonça. O advogado dele, Marco Aurélio de Carvalho, disse que a Polícia Federal inocentou Lulinha durante as investigações relacionadas às fraudes do INSS. A própria polícia disse que não havia elementos que comprometessem Lulinha dentro das investigações das fraudes. Agora, esse novo inquérito aberto, que foi considerado por Marco Aurélio, advogado de Lulinha, como uma pesca probatória, investiga se há envolvimento de Lulinha no tráfico de influências relacionado a operações no Ministério da Saúde, Amadeu. Pois não, Alessio. Amadeu, um posicionamento muito correto do presidente Lula, deixando bem claro que não é porque ele é presidente que vai eximir ali qualquer familiar seu, sobretudo o filho, né, que já tem sido citado em algumas investigações desse caso do roubo do INSS, porque assim, é um caso que já está, de certa forma, antigo. E desde o início das investigações, o Lulinha ele tem sido citado, tem sido apontado, mas, como a própria Fernanda já trouxe a informação, a PF acabou tirando, de certa forma, essa participação direta dele no caso do INSS. Então eu acho que o que as investigações apontarem daqui para frente vai ser determinante para saber se, de fato, ele volta para o Brasil, como disse o presidente Lula durante a investigação, para, se caso culpado, seja responsabilizado, seja ali apontado com as devidas medidas, seja com a própria prisão ou não, isso tudo quem vai dizer são as investigações, mas o mais importante nesse momento é ver que o presidente Lula, pelo menos publicamente, já tem dado essa demonstração de que não quer blindar quem quer que seja, ainda que seja um familiar tão próximo como um filho. Vamos lá, Franci. Olha, Amadeu, é essencial esse posicionamento do presidente Lula, especialmente quando o Brasil vem ali de uma gestão em que tentou-se influenciar na Polícia Federal, em investigações por conta de indícios de envolvimento de filhos do então presidente Jair Bolsonaro em casos de corrupção, como a rachadinha. Então, essa postura do presidente Lula é essencial
para dar a garantia de que as instituições brasileiras são independentes e, independente de quem esteja envolvido em casos, em supostos casos de corrupção, essas pessoas serão investigadas, mesmo que familiares do presidente da República. Vamos lá com a Fernanda 4, antes